Hello, good morning, how are you? Olá, bom dia, como vocês estão? Agora é aula de inglês, English class, e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o present perfect. Então, como eu expliquei para vocês na aula da semana passada, esse tempo verbal é um pouco difícil para os brasileiros, porque ele não tem um significado correspondente em português. É um tempo verbal que não existe em português e por isso a tradução às vezes fica um pouco confusa. Então vamos estudar um pouco mais sobre esse tempo verbal que é o present perfect. Então, olha só, o nome dele já diz, né? Present significa que é um tempo verbal do presente. Mas, em alguns momentos, a gente também faz a tradução como se estivesse no passado, tá? A gente vai entender como isso acontece. E vamos entender também como é a estrutura. Então, o present perfect, ele precisa de um auxiliar. E o auxiliar dele é o verbo have, que significa ter ou tem, né? E aí a gente precisa relembrar. O verbo have, ele sofre uma mudança quando as pessoas da frase são he, she, it. Então, com he, she, it, a gente usa has. E com I, we, you e they, a gente usa have, ok? Então, olha só, em que situações a gente vai usar o present perfect? Ações que acabaram de acontecer. Então, por exemplo, eu acabei de vê-lo na esquina. A gente vai usar o present perfect. I've just seen him on the corner. Então, esse I've é o I have abreviado, tá? Eu coloco essa vírgula, VE, significa que é o verbo have. E aqui a gente tem o verbo seen, tá? Então, quando a gente vai formar o present perfect, a gente tem o sujeito, o verbo have e o verbo principal no particípio, tá? Então, ver é see e no particípio fica seen. I've just seen him on the corner. Eu acabei de vê-lo na esquina. Também vai ser usado para ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente. Então, vocês têm aqui o exemplo. Eles têm estudado muito para os exames, quer dizer, eles começaram a estudar para os exames há algum tempo e até hoje eles continuam estudando. Então, a gente vai usar o present perfect. They have studied a lot for the exams. Eles têm estudado muito para os exames, ok? Ela trabalha no mesmo lugar há 7 anos, ou seja, ela começou no passado e ainda no presente ela trabalha nesse mesmo lugar. Então, she has worked in the same place for the last 7 years. Ela trabalha, né, no mesmo lugar há 7 anos. Também vai ser usado para falar sobre ações que aconteceram no passado e ainda possuem efeitos no presente. Então tá lá, né? O present perfect pode tratar de ações que aconteceram no passado e não necessariamente continuam ocorrendo no passado, mas ainda geram algum resultado no presente. Então, o exemplo: onde estão seus óculos? Where are your glasses? Aí ele vai responder: eu não sei, eu os perdi. I don't know, I've lost them. I have lost them. Eu os perdi, né? Ações que ocorreram em um tempo não preciso é quando você fala de algo sem citar a data. Então, ela morou em Amsterdã por um tempo. Que tempo? Que ano? Que dia? Que mês? Não está especificado. Então, a gente usa o present perfect.
She has lived. Então, she, o verbo auxiliar has e o verbo live no particípio que fica lived. She has lived in Amsterdam for a while. Ela morou em Amsterdã por um tempo. Vocês percebem que nesta frase o verbo foi traduzido no passado. Ela morou, tá? Então, essa é a estrutura que eu estava explicando. Vocês vão usar have com I, you, they, we. Vocês vão usar has com she, he, it. E depois do verbo have ou has, vocês vão colocar o verbo no particípio, ok? Se o verbo é regular, ele sempre vai terminar com ed. Decided, finished, é o verbo que a gente viu agora, lived, tá? Agora, se o verbo é irregular, ele vai ter uma terminação diferente que vocês precisam olhar nesta tabela que está na apostila de vocês, na página 262. Então, aqui, olha, vocês têm o infinitivo, o passado e o particípio. Então, a gente sempre vai usar para o present perfect o verbo no particípio, além do auxiliar have ou has, ok? Então, agora eu vou explicar para vocês alguns exercícios sobre o present perfect. Na página 259, nós já fizemos esse exercício do quadro, e este exercício aqui de baixo nós vamos fazer em outra aula. Na aula de hoje, a gente vai fazer estes dois exercícios. Prestem atenção. Este primeiro exercício, vocês vão criar frases com estes verbos no present perfect. Então, vocês têm o verbo to go, to be, to make, to travel, que significa ir, ser, fazer, viajar. Então, como que a gente vai formar frases no present perfect? Então, vamos fazer tudo igualzinho para ficar mais fácil? Vamos criar frases na primeira pessoa, eu. Então, com I, eu sempre vou usar have. Então, todas as frases vão começar com I have, ok? E aí, vocês têm que olhar aqui nessa tabelinha. O primeiro verbo é o verbo go. Então, está em ordem alfabética. Então, vocês vão vir aqui na letra G, ó. Vocês têm que go, went, gone. Então, vocês vão usar o verbo no particípio, tá? Então, no particípio, vocês têm o verbo gone. Então, é essa forma do verbo que vocês vão usar. I have gone, ok? Que significa eu fui ou eu tenho estado, tá bom? Então, lembra como que a gente vai criar essas frases? Por exemplo, vamos criar frases falando sobre coisas que não tem uma data específica. Então, por exemplo, eu fui ao hospital. I have gone to the hospital. I have gone to the hospital, ok? Na letra B, o verbo to be significa ser ou estar. Então, a gente pode criar a frase, eu estive na escola. I have. Como que fica o verbo to be? Então, a gente vai olhar aqui, olha. Be fica been no particípio. Então, vai ficar I have been that school. Eu estive naquela escola. O verbo to make é fazer. Então, no particípio, como que ele fica? Olha, fica made, tá? Então, como que vai ficar? I have made. Eu fiz a cake, um bolo. I have made a cake. Eu fiz um bolo. E to travel é viajar. A gente vai olhar aqui e não vai encontrar o verbo travel.
Por quê? Porque ele é um verbo regular. E essa tabela é uma tabela de verbos irregulares. Lembra que eu falei para vocês? Se o verbo é regular, é só acrescentar ed ao final do verbo. Então, to travel vai ficar traveled. Então, I have traveled. Eu viajei to New York. Eu viajei para Nova York, ok? E a gente não especifica a data para ficar dentro da regra do present perfect. Vamos lá, próximo exercício. Essa atividade é de listen. Então eu vou ler e vocês vão ouvir e escrever aquilo que eu falei. Então aqui é um diálogo entre Logan e Sam. O Logan fala: What are you doing, Sam? O que você está fazendo, Sam? You have been in for ages. Então vocês vão escrever You have been. Então você está aí por anos. Agora vamos prestar atenção no que o Sam responde. I have been. I have been. I have been clean up my bedroom most of the afternoon. Então eu estive limpando o meu quarto à tarde. E aí ele continua dizendo: I have found this. Look, eu encontrei isto. Olhe. Então o Logan fala: You have been sitting there with that old balls for the last 5 minutes. Então você esteve sentado lá com essas bolas antigas por 5 minutos. E aí Sam responde: They're my soccer balls. Elas são minhas bolas de futebol. I have had them since I was a teenager. Então, eu tenho essas bolas desde que eu era adolescente. Vamos lá, próximo exercício é na página 261. Vocês vão fazer apenas a atividade 3, que é para completar as frases, escolhendo qual a opção correta, letra A ou letra B, ok? Então, no primeiro exercício, é uma pergunta. Has Mary all the chocolate cake? Então, a Mary comeu todo o bolo de chocolate? Então, o verbo comer, vocês têm aqui, é só vocês olharem naquela tabelinha como fica o verbo comer no particípio. Então, vocês devem procurar nessa tabela aqui. Olha, it, ate, eaten. Então, eaten está no particípio. Então, os verbos para frases no particípio tem que ser eaten, ok? Então, vocês vão completar com eaten e fazer um X aí na letra B. Sue and Liz had anything to drink all day. Então, Suzy and Liz não tem nada para beber o dia todo. Aqui vocês devem lembrar da regrinha do verbo have ou has. Aqui é como se fosse they, né? Então, com they, eu vou usar have ou eu vou usar has. Então, olha só, com they eu vou usar have. Só que essa frase está na negativa. Então, o certo é haven't, ok? A próxima é uma pergunta. Have you ever to Miami? Então, aqui é o verbo to be. Qual é o correto? Been or be in. Então, vocês vão olhar lá naquela tabelinha. E a outra também. She has
Desculpa, esqueci de traduzir, né? Você já esteve em Miami? E a próxima é She has her name on the list. Você escreveu seu nome na lista? Então aqui vocês têm o verbo escrever. Vocês vão utilizar wrote or written. Lembrando que para saber é só vocês olharem aqui, olha, nessa tabela. Então aqui tem o verbo escrever. Write, wrote, written. Então vocês vão olhar onde está no particípio, tá? E aí vocês vão ver qual é a forma correta. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Bye, bye!